Quando a gente começa a costurar, a gente começa a ver que tem um monte de opção de tudo. E com as linhas também é assim. No geral, quando a gente vai comprar linha, a gente tem duas opções, carretel ou cone. A diferença principal entre elas é a metragem de linha. Obviamente, o cone tem muito mais linha do que o carretel. Dependendo do que você for costurar, o custo-benefício desse tipo de linha é muito melhor do que o de um carretel. Em cones, a gente pode encontrar também o fio. O fio é usado principalmente na overlock e na galoneira. O fio, diferente da linha, ele é um multifilamento, como uma mecha de cabelo. Um monte de fiozinho juntos formando uma mecha de fio. O fio ele é preferencialmente usado na galoneira e na overlock, porque essas máquinas fazem uma costura de recobrimento. Elas vão cobrir o tecido. O overlock vai cobrir a beirada do tecido para evitar que ele desfie. Por isso ele é usado nesse tipo de costura. Também é usado preferencialmente em malhas, porque ele tem mais elasticidade do que a linha. Mas vamos voltar às linhas. Você já deve ter percebido que as linhas vão mudar conforme a gente muda a agulha e o tecido. Se a agulha é mais fina, consequentemente o buraco dela também é mais fino, eu preciso de uma linha mais fina. Se a agulha é mais grossa, o buraco ficou maior, mas eu preciso passar ali uma linha mais grossa. Se você usar uma linha fina com uma agulha muito grossa, a agulha vai criar um buraco enorme no seu tecido e a linha não vai preencher esse buraco, porque ela é fina demais, tornando o seu ponto mais frouxo e além de machucar o seu tecido à toa. As linhas mais finas são mais delicadas e usadas para tecidos finos. Elas tendem a sumir, a se esconder, a se mesclar com o tecido, principalmente se você usar da mesma cor ou mais próximo possível. Já as linhas grossas chamam a atenção. Por serem grossas, elas não se mesclam tanto com o tecido. E você pode usar até como um detalhe, como por exemplo a linha de pesponto, e pespontar, criar linhas, desenhos na sua roupa com a costura. Além da gramatura, que é a grossura da linha, elas podem mudar também conforme o material que elas são produzidas. Normalmente a linha que a gente mais usa e que mais se encontra no mercado são as de poliéster, 100% poliéster, porque essas linhas são mais baratas e resistentes. Temos também as chamadas linhas de seda. Existe a linha de seda mesmo, mas normalmente essa é muito cara. Em contrapartida, se usa linhas de viscose ou de poliamida, que conseguem ser linhas muito finas e resistentes. São delicadas, sedosas, brilhantes, que combinam perfeitamente com tecidos com toque de seda. Se você vai trabalhar com tecidos muito finos de festa, ou até roupas de noite, como lingerie, baby dolls, que usam tecidos mais acetinados, essas linhas combinam melhor, porque elas têm o brilho próprio e vão se mesclar com o brilho do tecido que você está usando. Já em costuras mais pesadas, a gente tem que usar linhas mais resistentes. Temos a linha de pesponto, muito usada também na costura de roupas, mas existem linhas mais resistentes, como as linhas de nylon, utilizadas principalmente para costurar bolsas e mochilas. Existe também linha específica para bordados, bordado em máquina mesmo. É uma linha mais escorregadia, mais brilhante, existe também opaca. Ela é mais lubrificada, escorregadia, para ela não arrebentar com o atrito da costura do bordado, que é muito mais intensa do que a costura de uma roupa reta normal. Normalmente, com a linha de poliéster, a gente faz praticamente tudo, mas é importante saber que existem outros tipos de linha e suas funções, como elas podem melhorar ainda mais o resultado e a qualidade da sua peça pronta. Mas lembre-se, sempre que você trocar a linha, teste em um tecido, pois ela pode sim influenciar na regulagem de ponto. Outro detalhe que eu gosto de chamar bastante atenção em relação às linhas é sempre comprar linhas de marcas confiáveis. Linhas de marcas muito baratas ou que você não consegue identificar a origem,
têm qualidade inferior e tendem a arrebentar muito mais durante a sua costura. Isso não por problemas da sua máquina, mas pela qualidade de linha que você comprou. Nesse ponto, às vezes, o barato pode sair caro.